Fala pessoal, tudo bom? Hoje discutiremos entre duas áreas cruciais da ciência de dados, que é a mineração de dados e a otimização por inteligência de enxame. É importante ressaltar que esses campos eles têm desempenhado um papel significativo, né, no processo e análise de dados, além de oferecer soluções para a otimização de problemas complexos em diversas áreas. Este trabalho foi realizado por mim, Giovana Andrade, e pela Viviane Castilho para a matéria de inteligência computacional, que é ministrada pelo professor e mestre Hamilton Fernandes, para o curso de Ciência de Dados na instituição da FATEC de Cotia. Falando sobre a agenda desse estudo, vamos discorrer sobre a introdução dos assuntos, as características de cada ferramenta, sobre exemplos de algoritmos, as suas aplicações, né, dentro da área de estudo, que é a de ciência de dados, e a conclusão. Bom, falando um pouco sobre a introdução e entrando especificamente no histórico e evolução da mineração de dados. A mineração de dados iniciou-se por volta dos anos de 1960 com a aplicação de técnicas estatísticas na análise de grandes conjuntos de dados. Então, dado essa necessidade de lidar com grandes números de dados, como processar e analisar essas informações em grande escala, mas não apenas lidar, como ter mais eficiência, como ter mais proveito nessas análises, né? Muito porque inicialmente a mineração de dados era bastante utilizada em pesquisas acadêmicas, então quando se tratava de um âmbito mais industrial, acabava se limitando bastante. Fato esse que foi mudando com o advento da internet, a explosão de informações, o rápido crescimento de dados gerados por segundo vieram a impulsionar bastante a mineração, que desde então foi evoluindo, né, vem evoluindo de maneira significativa, principalmente quando se trata do surgimento, né, quando se tratou do surgimento de algoritmos mais avançados de aprendizado de máquina. E daí foi abrindo caminho para melhorias e principalmente a extração de padrões e insights valiosos a partir dos conjuntos de dados. Então, no âmbito industrial, onde se limitava, acabou ficando mais ampla e principalmente ajudando dentro das organizações, né, com esses modelos que visavam ajudar mais ainda as tomadas de decisões e informações valiosas. Entrando no histórico e evolução da otimização, né, de inteligência por enxame. Bom, a otimização por inteligência de enxame pode ser rastreada aí até o início dos anos de 1980, e um dos marcos iniciais foi o algoritmo Particle Charm Optimization, que foi proposto em 1995 por James Kennedy e o Russell Eberhardt. E algo que vale ressaltar é que a inspiração desse método é dada no comportamento coletivo de sistemas descentralizados e auto-organizados. E quando falamos desses sistemas, podemos olhar exemplos no dia a dia, como enxames de insetos, cardumes de peixes, colônias de formiga. E algo que vale trazer também é que, por volta de 1992, um outro algoritmo famoso, o Anti-Colony Optimization, que foi proposto por Marco Dorigo, ele se baseava no comportamento de formigas, né? E como? Ao procurar o caminho mais curto entre colônias e fontes de alimentos. Ele também é amplamente utilizado para resolver problemas de otimização, a exemplo do o problema do caixeiro viajante, né? Então, a evolução dessa área ela tem sido impulsionada pela capacidade de lidar com problemas complexos e de grande escala, oferece abordagens alternativas, né, à otimização tradicional, pode ser utilizada em áreas como engenharia, finanças, logísticas, robótica, entre várias outras aí. Ele busca soluções ótimas ou próximas do ótimo em espaços de buscas complexos e multidimensionais. Bom, entrando um pouco nas características das ferramentas, mais especificamente aqui na mineração de dados. Alguma das principais características é o processo iterativo, né, que ajuda na compreensão de problemas e preparação dos dados,
a diversidade de técnicas, o fato de lidar com dados diversos acaba facilitando, né, o manuseio da ferramenta, a descoberta de padrões que fornecem insights e informações preciosas para as áreas. Agora, falando um pouco de algumas das principais características da otimização por inteligência de enxame, alguma das principais características, né, é o comportamento coletivo, a auto-organização, são algoritmos inspirados na natureza, né, como foi dito anteriormente, para resolverem problemas reais, a exploração do espaço de busca, dentre diversas outras características, né, de ambas as ferramentas. Bem, o primeiro algoritmo que a gente escolheu para exemplificar a otimização por inteligência de enxames foi o algoritmo das formigas, que é chamado de otimização por colônia de formigas, ou em inglês Ant Colony Optimization, que abreviado ficaria ACO. O ACO ele é um algoritmo baseado no comportamento de formigas reais, ao procurarem caminhos mais curtos entre a colônia delas e a fonte de alimento. O algoritmo ele utiliza uma abordagem estocástica para construir soluções, explorando iterativamente o espaço de busca. E a principal ideia desse algoritmo é que as formigas depositem feromônios nos caminhos percorridos e a concentração dos feromônios influencia nas escolhas futuras, ou seja, em quais caminhos elas vão voltar a percorrer. Esse algoritmo tem alguns componentes principais. O principal delas, obviamente, é a formiga, que é o agente. Ela representa as soluções candidatas. Cada formiga ela constrói uma solução ao percorrer os caminhos possíveis no espaço de busca. O segundo componente seria os feromônios, que são as substâncias químicas depositadas pelas formigas nos caminhos. A quantidade de feromônio influencia na atratividade do caminho, e caminhos mais curtos tendem a acumular mais feromônios. E, por fim, a atualização desses feromônios. Então, os feromônios eles evaporam ao longo do tempo e a trilha de feromônio é atualizada com base na qualidade das soluções encontradas pelas formigas. Ou seja, se elas vão voltar a percorrer esse caminho ou não. Porque se elas voltarem a percorrer, elas vão soltar mais feromônios por esse caminho. Esses feromônios vão atrair as outras formigas e por isso que esse caminho, que é o que tem maior qualidade, ele vai ser mais atrativo para as formigas. Ao lado, a gente escreveu um código, que seria um código em Python, que representa... Então, nesse algoritmo, a gente importa uma biblioteca chamada NumPy e define uma classe que é a classe AntColony, que seria o objeto que seria a formiga. Nessa classe, tem alguns parâmetros. Esses parâmetros seriam a distância, o número de formigas, o número de melhores caminhos depositados pelo feromônio, o número de interações, o decaimento desses feromônios e o expoente de feromônio e de distância. Também teriam alguns métodos, que seriam os métodos onde teria a corrida das formigas, a atualização desses feromônios e a geração de levels de feromônio por caminho. Também teriam a geração de todos os caminhos por grafo e a geração de um caminho por uma formiga. E ele retornaria a distância dos caminhos que mais tiveram qualidade. Outro algoritmo que a gente trouxe foi o algoritmo de colônia de abelhas artificiais, ou então Artificial Bee Colony, que é uma técnica de otimização também inspirada pelo comportamento de colônias de abelhas reais durante a busca por alimentos. Ele foi proposto em 2005 e é um algoritmo populacional que envolve 3 tipos de abelhas: abelhas trabalhadoras, observadoras e escoteiras. Então, os princípios básicos desse tipo de algoritmo são as soluções candidatas, que são representadas como locais de alimentos em potencial. Cada solução, então, seria uma fonte de alimento. A população de abelhas, que se dividem nessas 3 abelhas, onde as trabalhadoras são as responsáveis pela exploração da fonte de alimento. As observadoras avaliam a qualidade das fontes de alimento exploradas pelas abelhas trabalhadoras e decidem seguir aquelas com melhor qualidade. E as abelhas escoteiras, responsáveis por explorar novas soluções em busca de fontes de alimentos não exploradas.
Por fim, seria o último componente ou princípio básico seria a exploração e atualização. Então, as abelhas trabalhadoras elas exploram as soluções e depositam feromônios, que são a representação da qualidade dessa solução, nas fontes de alimento. As abelhas observadoras seguem as fontes de alimento com feromônios mais altos ainda, para marcar. E as abelhas escoteiras elas exploram novas soluções. Então, o algoritmo desenvolvido ao lado em Python ele leva em conta todos esses componentes, onde na inicialização são inicializadas as fontes de alimento na população das abelhas, que são as soluções candidatas. É feita uma avaliação onde cada fonte de alimento é avaliada com base na função do objetivo. É feita a exploração das abelhas trabalhadoras, então as abelhas trabalhadoras ajustam as soluções candidatas e depositam feromônios. As observadoras decidem seguir as fontes de alimentos com feromônios mais altos e as escoteiras exploram novas fontes. A atualização ela ocorre com base na qualidade das decisões das abelhas e o critério de parada o processo é o número definido de iterações ou até um critério de parada, até que um critério de parada então seja atendido. Então tudo isso é feito por essa classe Artificial Bee Colony. Nós trouxemos aqui algumas aplicações na área de ciência de dados e na área de mineração, em que esses algoritmos podem ser utilizados. Primeiramente, em ciência de dados, esse tipo de algoritmo pode ser utilizado na otimização de hiperparâmetros. Então, quando nós estamos configurando um modelo e quais seriam os parâmetros desse modelo que a gente vai querer utilizar para chegar num determinado resultado, onde vai ter qual foi o desempenho do modelo, temos alguns parâmetros ali para preencher. E, normalmente, isso é feito através de testes. Você vai testando alguns parâmetros e vendo qual parâmetro te dá o melhor resultado. E, obviamente, esses parâmetros têm que fazer sentido também. Então, esse ajuste de parâmetro ele é crucial para o treinamento de modelos de aprendizado de máquina. E o algoritmo de otimização por enxame, eles podem ser empregados para encontrar uma combinação ideal desses hiperparâmetros que vai resultar no melhor desempenho desse modelo. Outro seria a otimização por redes neurais. Então, no treinamento de redes neurais, os algoritmos de otimização por enxames eles também podem ser usados para ajustar os pesos dessas redes, melhorando a convergência e a precisão desse modelo. Agora, se tratando de mineração de dados, esses algoritmos eles podem ser utilizados na seleção de recursos. Então, esses algoritmos de otimização, eles podem fazer uma seleção automática de recursos que são realmente relevantes num conjunto de dados que são grandes ou muito complexos. E isso é muito útil quando esses conjuntos de dados possuem muitas características, ou seja, possuem muitas colunas. Então, quais seriam as colunas mais relevantes para o meu modelo? Então, no dia a dia você teria que ficar testando, mas utilizando um desses tipos de algoritmo, você poderia encontrar a seleção ideal, que te traria o melhor resultado de acordo com o modelo que você tem. Por último, seria a otimização de processos de pré-processamento, que é uma etapa aí da mineração de dados, que você prepara seus dados para você criar seu modelo. Então, nessa otimização de processos por pré-processamento, os algoritmos de enxames eles poderiam ser aplicados para otimizar essas etapas de pré-processamento, como a normalização de dados, a imputação de valores ausentes e outras transformações necessárias para preparar esses dados para análise. A gente concluiu nesse trabalho que a utilização desse tipo de algoritmo é uma ferramenta e também um conhecimento que pode ser aplicado para buscar as melhores soluções que atendem determinados problemas, né, que vão ser apresentados para a gente no dia a dia, nosso dia a dia de trabalho. Então, são boas soluções para pessoas que trabalham com programação, pessoas que trabalham com dados, como engenharia de dados, e também pessoas que trabalham com soluções voltadas para dados, ou seja, cientistas de dados que precisam de dados para criar modelos. Bem, nossas referências foi o artigo da Beatriz,
que foi uma visão geral dos fundamentos da otimização por inteligência de enxames. Ela traz nesse artigo vários tipos de algoritmo que atendem, que são classificados como algoritmos por inteligência de enxame, traz as vantagens, as desvantagens e também traz em quais áreas é possível aplicar esses algoritmos.